Se eu te desse apenas 10 minutos para decidir se uma ação pode te dar lucro consistente ou te fazer perder dinheiro nos próximos meses, você saberia exatamente o que analisar? A verdade é que a maioria das pessoas entra na bolsa completamente despreparada, comprando ações por indicação, por manchete ou simplesmente porque parecem baratas, e só descobre o erro quando já está no prejuízo. Mas existe uma forma muito mais inteligente de fazer isso. Hoje, eu vou te mostrar um método prático, direto e extremamente eficiente para analisar uma ação em poucos minutos e tomar decisões muito mais seguras. E o mais importante, esse método não depende de previsão de mercado, não depende de sorte e nem de acompanhar a bolsa o dia inteiro. Ele é baseado em fundamentos simples, mas poderosos, que funcionam como um filtro, separando rapidamente empresas que merecem sua atenção daquelas que podem destruir seu patrimônio ao longo do tempo. Se você aprender isso, sua forma de investir muda completamente. Antes de começar, deixa eu te mostrar como isso vai funcionar. Nós vamos seguir um processo simples, dividido em 6 passos, objetivos, que qualquer pessoa consegue aplicar mesmo sem ser especialista. A ideia aqui não é fazer uma análise profunda como um analista profissional faria em horas ou dias, mas sim criar um filtro inteligente, algo que te permita rapidamente identificar se aquela ação merece mais atenção, ou se é melhor descartar e seguir para a próxima. E no final, você ainda vai ter um checklist claro para tomar sua decisão. Esse tipo de abordagem é exatamente o que investidores mais experientes usam no dia a dia. Eles não analisam profundamente todas as empresas, eles filtram rápido, eliminam o que não presta e só então aprofundam naquilo que realmente faz sentido. E é isso que você vai aprender aqui, pensar como um investidor mais estratégico mesmo que esteja começando agora. Passo 1. Contexto. O primeiro passo, e um dos mais ignorados pelos investidores iniciantes, é entender exatamente o que a empresa faz e como ela ganha dinheiro. Pode parecer básico, mas é aqui que muitos erros começam. Você precisa saber quais são as principais fontes de receita, quem são os clientes, se o setor em que ela atua está crescendo ou estagnado, e principalmente, se existe alguma vantagem competitiva real. Algo que diferencia essa empresa das outras. Empresas fortes normalmente possuem características claras, como marca consolidada, escala operacional, tecnologia própria ou uma posição dominante no mercado. Se em menos de um minuto você não consegue identificar esses pontos com clareza, isso já é um sinal de alerta importante, porque investir sem entender o negócio é, na prática, tomar uma decisão no escuro. Além disso, entender o contexto da empresa te protege de um erro muito comum: investir apenas porque a ação está em evidência. Muitas empresas ficam populares por um período, seja por alta recente, recomendação de influenciadores ou notícias positivas. Mas isso não significa que sejam bons investimentos. Quando você domina o básico do negócio, você começa a filtrar melhor o que realmente faz sentido e evita entrar em histórias que parecem boas, mas não se sustentam no longo prazo. 20. E o que ninguém te conta é que o maior erro do investidor não está em escolher a ação errada, mas sim em analisar empresas que nunca deveriam nem ter entrado no seu radar. Quando você melhora o seu filtro inicial, automaticamente você evita grande parte dos prejuízos, porque deixa de considerar negócios frágeis, mal posicionados ou sem qualquer diferencial competitivo real. Passo 2. Valuation. Agora que você já entendeu o negócio, entramos na parte que mais chama a atenção: os indicadores de valuation. Aqui entram métricas como PL, PVPA e EVP e TDA. Mas existe um erro muito comum: olhar esses números de forma isolada. Um PL de 20 pode parecer caro ou barato, tudo depende do contexto. Por isso, o que realmente importa é a comparação. Compare o PL atual com a média histórica da própria empresa e com outras empresas do mesmo setor. Faça o mesmo com os outros indicadores. Isso vai te dar uma noção muito mais clara se o mercado está precificando crescimento, risco ou estagnação. Uma ação muito acima da média pode indicar expectativa alta que aumenta o risco. Já uma ação muito abaixo pode parecer oportunidade, mas também pode esconder problemas sérios. O ponto aqui é entender que preço sozinho não significa nada sem contexto. Outro ponto importante é entender que diferentes setores possuem padrões completamente diferentes de valuation. Empresas de tecnologia, por exemplo, tendem a negociar com múltiplos mais altos por conta do crescimento esperado, enquanto empresas mais maduras, como bancos ou utilities, geralmente apresentam múltiplos mais baixos. Por isso, comparar uma empresa fora do contexto do setor pode levar a conclusões erradas. Investir bem não é encontrar o menor número. É entender se aquele preço faz sentido diante do que a empresa pode entregar no futuro. 40. Aqui é onde todo mundo erra. A maioria das pessoas associa automaticamente preço baixo com oportunidade, mas no mercado financeiro muitas vezes o barato sai caro. Existem empresas que parecem descontadas por um motivo: queda de receita, perda de mercado, problemas financeiros ou gestão ineficiente. E quem não analisa isso acaba entrando em armadilhas clássicas da bolsa. Passo 3.
qualidade. Depois de avaliar o preço, é hora de olhar a qualidade do negócio. E aqui entram indicadores como ROI, margem líquida e margem operacional. Mais importante do que o número em si é a consistência ao longo do tempo. Empresas de qualidade tendem a apresentar resultados mais previsíveis, com margens estáveis e retornos consistentes sobre o capital investido. Quando você vê números muito voláteis, com grandes oscilações de um ano para o outro, isso pode indicar problemas operacionais ou falta de previsibilidade no negócio. Outro ponto importante é observar se o crescimento vem de forma saudável ou se depende de fatores não recorrentes. Empresas sólidas constroem resultados de forma sustentável, não através de picos isolados. Além disso, empresas de alta qualidade geralmente conseguem atravessar períodos difíceis, com muito mais resiliência. Em momentos de crise, enquanto negócios frágeis sofrem quedas abruptas, empresas bem estruturadas tendem a manter margens melhores e recuperar mais rápido. Isso faz uma diferença enorme no longo prazo, porque reduz a volatilidade da carteira e aumenta a previsibilidade dos resultados. Qualidade não é só sobre crescer. É sobre sobreviver e continuar crescendo mesmo em cenários adversos. Se você entendeu isso, você já está na frente da grande maioria dos investidores, porque enquanto muitos ainda estão focados apenas em tentar prever se o preço vai subir ou cair no curto prazo, você começa a entender algo muito mais importante, o valor real por trás da empresa. E isso muda completamente a forma como você investe. Passo 4. Dívida. Agora chegamos em um dos pontos mais críticos de qualquer análise: o endividamento. Muitas empresas parecem boas no papel, apresentam lucro e até crescimento, mas escondem um risco enorme na estrutura de capital. Por isso, você precisa olhar indicadores como dívida líquida sobre EBITDA, dívida sobre patrimônio e cobertura de juros. Esses números mostram se a empresa consegue sustentar suas obrigações financeiras sem comprometer sua operação. Além disso, vale observar o prazo das dívidas. Se estão concentradas no curto prazo, o risco aumenta significativamente. Uma empresa muito alavancada pode enfrentar dificuldades sérias em cenários de juros altos ou queda de receita, mesmo que o negócio em si seja interessante. Um outro detalhe importante é entender como essa dívida foi construída. Ela foi usada para expandir o negócio de forma estratégica ou apenas para cobrir prejuízos? Empresas que se endividam para crescer podem até gerar valor no longo prazo, mas empresas que se endividam para sobreviver entram em um ciclo perigoso. E quando o cenário macroeconômico aperta com juros mais altos ou crédito mais restrito, essas empresas são as primeiras a sentir o impacto. Por isso, analisar dívida não é apenas olhar números, mas entender a história por trás deles. Passo 5. Caixa. Depois disso, você precisa olhar para o fluxo de caixa, e aqui está um dos maiores diferenciais entre investidores amadores e experientes. O lucro contábil pode ser ajustado, pode sofrer influência de eventos pontuais, mas o caixa é mais difícil de manipular. Se a empresa não gera caixa de forma consistente, isso é um grande sinal de alerta. Além disso, ao analisar dividendos, é essencial entender se eles são sustentáveis. Um payout muito alto pode parecer atrativo no curto prazo, mas se não houver geração de caixa suficiente, essa distribuição não se sustenta no longo prazo. Empresas saudáveis equilibram bem distribuição e reinvestimento. Também é importante observar a relação entre investimento e geração de caixa. Empresas em crescimento podem apresentar menor distribuição de dividendos porque estão reinvestindo para expandir o negócio, e isso não é necessariamente negativo. O problema surge quando a empresa não gera caixa suficiente nem para sustentar suas operações básicas. Nesse caso, ela pode depender de dívida ou emissão de ações, o que dilui o investidor e aumenta o risco. Caixa é o combustível real de qualquer empresa. Agora vem a parte mais importante. No longo prazo, você não constrói patrimônio apenas escolhendo boas empresas. Você constrói patrimônio evitando empresas ruins. E essa diferença, que parece pequena no começo, é o que separa investidores consistentes daqueles que vivem apagando prejuízos ao longo do tempo. Passo 6. Catalisadores. Por fim, você precisa olhar para frente. Nenhuma ação se move apenas pelo passado. O que realmente impacta o preço são as expectativas. Por isso, faça uma análise rápida de notícias recentes, relatórios e eventos relevantes. Tente identificar pelo menos um catalisador positivo, algo que possa impulsionar crescimento, e um risco relevante que possa afetar o desempenho. Pode ser uma expansão, uma mudança regulatória, uma nova concorrência, ou até uma questão macroeconômica. Esse equilíbrio entre risco e oportunidade é o que vai te dar uma visão mais completa antes de tomar qualquer decisão. Além disso, entender os catalisadores te ajuda a alinhar expectativa com realidade. Muitas vezes o mercado já antecipou boas notícias e o preço já reflete isso. Da mesma forma, riscos ignorados podem gerar quedas inesperadas. Quando você começa a observar esses fatores com mais atenção, deixa de reagir ao mercado e passa a se antecipar a ele, o que é
uma das maiores vantagens que um investidor pode desenvolver ao longo do tempo. Agora, com tudo isso em mãos, você simplifica a decisão em 3 pilares: avaliação, qualidade e risco. Classifique cada um deles de forma objetiva e use uma regra simples. Se pelo menos 2 desses pontos forem positivos, a ação pode merecer uma entrada inicial ou uma análise mais aprofundada. Se 2 ou mais forem negativos, o melhor a fazer é evitar. Essa disciplina simples pode evitar muitos erros e melhorar muito a qualidade das suas decisões. E aqui está o diferencial: consistência. Não é uma análise perfeita que vai te enriquecer, mas sim a repetição de boas decisões ao longo do tempo. Quanto mais você aplica esse processo, mais rápido e mais preciso você se torna. E com o tempo, isso se transforma em uma vantagem real no mercado. Se você quiser aplicar exatamente esse método, eu deixei um checklist completo na descrição. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma informação em decisão inteligente. E um ponto muito importante: essa análise é apenas um filtro inicial, uma forma de ganhar velocidade e clareza nas suas decisões. Existem outros fatores que também devem ser considerados, como cenário macroeconômico, perfil de risco, diversificação da carteira e objetivos pessoais de investimento. Nada do que foi apresentado aqui deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda de ativos, mas sim como uma ferramenta para te ajudar a pensar melhor antes de investir.